gente está aqui para mais um vídeo para falar sobre alguns conceitos que foram tirados de um novo livro que Vai Lá e Faz. E hoje a gente vai estar falando aqui especificamente sobre a mudança de era que a gente está passando. No livro ele destaca ali alguns pontos sobre a mudança de era que a gente vem passando. Ele diz que a gente não está passando por uma era de mudança como é comum a gente ouvir falar, mas sim mudança de era, né? Aí ele fala ali brevemente sobre as eras que a humanidade já passou, sendo a primeira ali a era agrícola, né? E depois da agrícola veio recentemente a industrial, e agora a gente está passando por uma nova mudança de era, que a gente está passando da era industrial para a era digital. E fica bem claro que cada vez essa mudança de era vai acontecendo mais rápido. O problema é de que a maioria das empresas hoje em dia ainda está rodando na era industrial, sendo que o mundo hoje é um mundo digital. Isso está causando alguns problemas. Aí ele falando um pouco sobre as lógicas da era industrial, ela tinha as características de ser muito linear. Dentro da empresa, o crescimento e todo o processo era muito linear, era muito um passo em seguida do outro. Era um processo muito repetitivo e muito segmentado. Cada indivíduo ali dentro da empresa fazia um dos passos e passava adiante. Tudo era muito segmentado e as coisas não eram interligadas. Cada setor da empresa só tinha ligação com dois outros setores, que era o passo anterior e o passo posterior. Todo o resto da empresa fica desconectado. Você fica dentro de uma linha de produção realmente, né? Essa é uma das principais características da era industrial, que são linhas de produção. Outro ponto que é muito comum na era industrial é a previsibilidade. Tudo é muito previsível dentro da indústria, né? Dentro de uma linha de produção ali. E a lógica digital, que é a nova era que a gente está passando, né? É muito oposto disso. Na era digital, tudo é extremamente imprevisível, não é nada linear, coisas podem sair do nada e virar grandes negócios muito rapidamente devido à internet, à digitalização de tudo. Tudo é muito multidisciplinar na era digital, todo mundo tem ali um pouquinho de habilidade de fazer praticamente tudo. É uma era que exige da gente saber fazer várias coisas e não só uma, como na era industrial, que você só precisava de se preocupar com o seu passo ali dentro do processo. Na era digital é totalmente o contrário disso, você precisa de ter uma dimensão geral de tudo. Tudo na era digital é extremamente conectado. Na indústria, na era industrial, tudo era totalmente desconecto, e na era digital é tudo muito conectado, tudo é muito entrelaçado, né? A escola pública, como a gente conhece, nasceu ali bem no boom da era industrial. Ela nasceu como uma solução para funcionários, para indústrias. Tanto que você pode reparar, se você nunca reparou isso, que a escola é uma espécie de treinamento para você trabalhar numa indústria. Muitos pontos que tem dentro da escola também tem dentro da indústria, e você pode uma semelhança nisso. Na escola normalmente tem uniforme, assim como numa indústria. Normalmente o crescimento dentro de uma escola é extremamente linear, né? Você vai passando de uma série para outra, né? Não tem como você passar 2 ou 3 séries de vez. Você só passa uma série de vez. Se você ficar reprovado, você permanece naquela série até que você consiga passar para a próxima, né? É uma coisa muito linear. Sempre você tem a supervisão ali de alguém, de uma figura de poder, e no caso da escola é o professor ali, e na indústria posteriormente seria ali um gerente ou um mestre de sala, né? Depende da indústria, mas normalmente é muito similar. Tem horários muito previstos na escola, você tem que chegar em determinada hora começa a nova aula, o intervalo é em tal momento e a aula acaba em tal hora.
Assim como numa indústria você tem hora para chegar e hora para sair bem definida, também as áreas totalmente desconectadas, né? Numa escola ali tradicional, você estuda as matérias completamente desconectadas. Um professor sai da sala e entra o próximo e não tem nenhuma espécie de ligação entre o que um estava dando aula ali e a aula do próximo. É tudo muito desconecto, assim como os setores dentro de uma indústria. O diploma ali da escola é quase como um certificado de término de curso, né? Como se fosse um curso para você conseguir trabalhar em uma indústria, porque é um processo muito parecido com o que vai ser a sua vida dentro de uma indústria. Na era digital existe muito de tudo, tudo é muito líquido, tudo é muito disponível. Então exige também uma autocuradoria nossa, de você conseguir diferenciar aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido, porque dentro de um sistema linear ali, você sabe aquilo que é certo, aquilo que não é certo, tá tudo muito bem desenhado, né? Na era digital é tudo muito líquido e fica muito a critério de você trazer o que é de melhor para você. Uma das principais habilidades que precisa de nós é que a gente tenha uma autocuradoria muito boa para conseguir discernir os fatos. Você pode reparar que na era digital tudo é muito mais líquido. Nos anos 80, 90 ali, era muito fácil de taxar as pessoas. Uma pessoa que era roqueiro, ela era um roqueiro, né? Ela se vestia como um roqueiro, ela vivia uma vida de roqueiro. Realmente tinha um personagem ali, né? Se a pessoa era skatista, ela se vestia como skatista, ela falava como skatista. Já na era digital, uma pessoa pode ser várias coisas ao mesmo tempo. É muito difícil você taxar alguém como algo, né? Essa pessoa normalmente é multidisciplinar, ela faz muita coisa, então para você taxar uma pessoa já fica muito mais complicado. A era digital trouxe consigo a liquidez em tudo. Pode ver que as famílias lá na era industrial eram pai, mãe e filho. Hoje as famílias muitas vezes são compostas de duas mães, dois pais, um tio, uma avó. As famílias ficaram muito mais líquidas, muito mais diferentes, né? Existem famílias de todo tipo. A religião também se tornou algo muito mais líquido. Hoje, pessoas se dizem espiritualizadas sem ter uma religião. Isso há muitos anos seria algo inconcebível, né? Você se dizer espiritualizado sem ter religião. Hoje isso já é possível. Muitas pessoas selecionam atributos ali de cada religião, pessoas que admiram coisas do budismo, do cristianismo e várias religiões fazem um aglomerado disso para pôr na própria vida. Isso é coisa de era digital, isso não existia lá atrás. Até mesmo a política está se tornando algo mais líquido, apesar de ainda estar um pouco sólido, né? Muitas pessoas ainda são muito partidárias no sentido da política, mas isso está mudando. E um outro ponto é a sexualidade que costumava ser heterossexual ou homossexual. Hoje, com a era digital, isso se multiplicou muito. Existem muitos tipos de sexualidade, né? Tem muitos tipos de gênero hoje. Isso tudo são características de uma sociedade digital, né? De uma era digital. Hoje é muito comum que a gente viva uma exponencialidade, coisa que não existia antigamente, também é coisa da nova era, que hoje pessoas surgem do nada, pessoas ficam muito famosas do nada. A gente meio que já somos meio máquinas, né? O celular faz meio que parte de nós já, tanto que você pode reparar que a maioria das pessoas não diz que o meu celular está sem bateria, elas dizem que eu estou sem bateria quando precisam de recarregar o celular. Isso mostra que, pelo menos psicologicamente, a gente já considera que o celular é parte de nós. Essa digitalização traz a capacidade da exponencialidade. Nós fomos educados na era da indústria, né? Na era industrial. A gente só aprendeu. Hoje, o mundo digital busca em nós habilidades
muito além de somente aprender. A gente precisa de aprender a desaprender. A gente precisa aprender a aprender. Hoje, na era digital, a gente tem tanta informação que uma das habilidades mais preciosas é justamente aprender a aprender. Junto com a necessidade de sermos multidisciplinares, de sabermos um pouco de cada área, de muitas áreas diferentes, a gente precisa de aprender a aprender, porque toda a informação está aí disponível, a gente só precisa de buscar ela e saber diferenciar o que é uma informação boa de uma ruim. Por isso a capacidade de autocuradoria ali é muito importante também. A gente tem que aprender as coisas e se tornar uma espécie de camaleão. A gente é multidisciplinar, mas a gente nunca está exercendo ali disciplinas completamente diferentes ao mesmo tempo. A gente deve, como se fosse trocar de chip. Quando a gente está fazendo uma atividade, a gente deve se focar totalmente naquela atividade, e quando você tiver que trocar para outra, você troca o chip para outra e foca de novo totalmente ali, para não ficar sempre naquela superficialidade. A gente precisa de ser multidisciplinar, mas a gente precisa de ter profundidade em todas as áreas que a gente se propõe a atuar. Então essas são ali algumas das principais habilidades que a gente tem que desenvolver para viver numa era digital. Ele diz que a era é digital, porém a gente está rodando ainda com o hardware, né, da era industrial, e isso dá tilt no sistema, é o que o autor diz no livro. Eu vejo que isso faz muito sentido. A gente consegue ver que muitas das indústrias, né, das empresas que eram excepcionais no passado e que não passaram por um processo de inovação hoje estão definhando, e cabe a gente entender o momento que estamos passando e se adaptar a ele, né? Então acho que esse foi o vídeo e eu consegui deixar aí mais ou menos um pouco do que eu entendo e do que o livro aqui falou. E vão ter mais vídeos sobre esse livro. E obrigado por assistir e até o próximo.